feliz aqui no KSSF, que é um local muito importante para o nosso espírito. E nesses 23 anos, não ia falar isso, mas vou citar um fato curioso. Há um tempo atrás, aqui numa reunião mediúnica aqui na casa, um irmão que psicografou uma mensagem de agradecimento de um espírito pelos seus 23 anos de tratamento no mundo espiritual, e que ele tinha tido pela primeira vez permissão dos maiores para ditar algumas palavras muito simples, mas de agradecimento aos 23 anos de tratamento ininterrupto para o seu espírito. E o médium depois ficou um pouco preocupado, porque tinham falado para ele que a casa só tinha 22 anos, então o médium de repente falou, então eu errei na sintonia, e o que é normal, o que também é usual. Um ano para mais, um ano para menos, não faria diferença. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. Mas depois informaram ao médium que não, que realmente são 23 anos de KSSF, independente do local na Terra. Eram 23 anos, então o espírito estava certo e o médium captou certo. Isso é a maravilha do espiritismo. Então, queremos lembrar que lá em 18 de abril de 1857, o ano que Hippolyte Léon Denisard Rivail trouxe a lume, trouxe ao mundo a primeira obra do seu Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, e ele inaugurou no mundo um resumo, uma síntese organizada metodologicamente, do que seria tudo isso de espiritualização, de espíritos, de comunicação, de educação mediúnica, e todos ficaram maravilhados à época, os parisienses. Mas Kardec observou que precisava de algo mais corriqueiro, de explicações mais mensais, mais semanais, porque os curiosos aumentaram, tanto os que eram a favor da recém-lançada, recém-criada doutrina espírita, porque Kardec sempre disse que vem dos espíritos para os espíritos, independente de onde esses espíritos estejam, ora desencarnados, ora encarnados, a doutrina sempre será dos espíritos muito superiores, permitidos, organizados por nosso Senhor Jesus Cristo, por serem instrumentos da verdade. Em muitas religiões os citam como espíritos santos, corretamente, porque são santificados numa moralidade, são santificados no amor, e podem ser instrumentos da verdade. Por isso que em muitas comunicações do Evangelho, por exemplo, assinam o Espírito de verdade, podendo ser nosso Senhor Jesus Cristo, podendo ser São Luís, podendo ser Marcos, podendo ser São Benedito, qualquer espírito puro que já representa a verdade em nome de Jesus Cristo. Então, Kardec precisou criar algo mais usual. Então, em 1º de janeiro do ano vindouro, exatamente 9 meses após o Livro dos Espíritos, quase como uma gestação natural, surge a Revista Espírita, o primeiro volume da Revista Espírita, inaugurada e lançada em 1º de janeiro de 1858. E ali, a Revista Espírita era para elucidar alguns temas básicos da recém-criada doutrina espírita, era mais corriqueira, era para apresentar, para discutir ideias que estavam no Livro dos Espíritos, muitas ideias já discriminadas pelos céticos, já atacadas. Então, ali, Allan Kardec
de forma mais informal, como alguns estudiosos trazem, quase que como um ensaio, onde poderia discutir, negar, dar exemplos mais corriqueiros do que no livro dos Espíritos. Então, a Revista Espírita foi muito importante para a disseminação, para ampliar, para dar mais velocidade à disseminação da doutrina espírita. Mas Allan Kardec notou que, apesar de já ter o Livro dos Espíritos, apesar de já ter a Revista Espírita, muito se falavam, muito se discutiu, muitos faziam reuniões mediúnicas sem qualquer respeito, sem qualquer disciplina, sem qualquer regulamento, sem qualquer regra. Então, Allan Kardec observou muito fortemente, muito intuído e muito inspirado, que precisaria, de uma vez por todas, de um local para reunir, para centralizar, para organizar de forma mais organizada tudo isso. Então, Dr. Bezerra de Menezes, quem diz, na obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da mineira, da senhora já desencarnada em 2021, Sueli Caldas Schubert, de Carangola, da pequena Carangola, de Minas Gerais, espírita trabalhadora, médium dialogadora, pesquisadora, escritora, deixou livros aí espetaculares, com introduções de Dr. Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, fundamentando tudo ali que a dona Sueli Caldas Schubert deixou em seus livros. Então, Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro, diz que, muito provavelmente, Allan Kardec, antes de criar o primeiro centro espírita, foi muito inspirado, foi muito intuído pelos mesmos espíritos discípulos de Jesus da época da primeira igreja cristã primitiva no mundo. Que à época encarnados, e que agora, em 1857, 1858, logicamente, muitos desencarnados intuíram em nome de Jesus, inspiraram tão forte Allan Kardec, que após somente 3 meses do lançamento da Revista Espírita número 1, ele já estava fundamentando, criando o primeiro centro espírita no mundo, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris. Então, no dia 1º de abril de 1858, quase que um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec inaugura o primeiro centro espírita no mundo, inspirado pelos discípulos, que à época dos discípulos foram inspirados por Jesus para organizar as recém-informações da Boa Nova, do Evangelho vivo, que era Jesus, ora desencarnado, inspiraram os discípulos na igreja. A igreja, Dr. Bezerra de Menezes traz, foi o primeiro local a facultar oficialmente os intercâmbios mediúnicos, e que ainda fazem, hoje em dia, em portas fechadas, não sabemos, mas que na primeira igreja cristã era de forma usual, era necessário esse intercâmbio mediúnico, que ora vinha informações diretas de Jesus e de espíritos elevados para ajudar os discípulos, para palavras todas essas de Dr. Bezerra, para aprofundar as lições evangélicas da Boa Nova, para dirimir dúvidas. Estavam com muitas dúvidas do que é tudo isso, do que é espiritual, do que é evangelho, o que nosso Senhor Jesus falou enquanto estava encarnado, e renovar as forças dos discípulos. E uma palavrinha muito interessante, uma frase muito curiosa, que Dr. Bezerra de Menezes traz, que eles precisavam ter suas energias encorajadas,
porque energias, todos nós temos muitas, mas muitas vezes precisamos encorajar essas energias. E os discípulos, apesar de serem discípulos, precisavam ter as suas energias encorajadas para darem continuidade e prosseguimento às suas lutas libertadoras, as lutas libertadoras do cristianismo recém-criado e para as suas lutas libertadoras, suas crenças íntimas, porque muitos não sabiam do que se tratava essa boa nova, muitos tinham fundamentos judaicos muito enraizados. Como é que muda tudo isso em tão pouco tempo? Então, o Dr. Bezerra de Menezes resume o objetivo de uma igreja cristã primitiva. E todas essas ideias, simultaneamente ao lançamento de Livro dos Espíritos, a edição da Revista Espírita, pululavam na mente de Allan Kardec. Então, ele muito fortemente, em apenas 3 meses, inaugura a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e Dr. Bezerra de Menezes vem trazendo para dar continuidade à primeira igreja cristã. Sabemos que espírito superior não erra nas palavras, são muito econômicos. Então, ele não disse que Allan Kardec, pela primeira vez no mundo, agora sim vai ser estudado de uma forma correta pela primeira vez no mundo o que é intercâmbio mediúnico, o que é o Evangelho de Jesus. Não. Dr. Bezerra de Menezes diz que Allan Kardec inaugurou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para dar continuidade no que fazia Pedro, no que fazia todos os discípulos à época de Jesus. Então, não há diferença doutrina espírita e cristianismo em sua acepção mais fundamental da palavra. Independente da religião, o espiritismo, por não ser somente uma religião, ser uma doutrina embasada no seu tripé, ciência, filosofia e religião, vem buscar, relembrar, renovar, retificar o cristianismo. Vem corroborar tudo aquilo que, desde a primeira igreja cristã, era o que nosso Senhor Jesus Cristo veio com esse objetivo muito deturpado pelas inúmeras religiões hoje existentes, cada uma com a sua vertente, cada uma defendendo um fundamento ou um dogma. Vem o Consolador prometido por Jesus, que viria no momento necessário dos Espíritos, para os Espíritos. Na doutrina espírita tem dogma? Não. A doutrina espírita é embasada na ciência, na filosofia e na religião, porque para onde você for, a direção que você for, você pode conversar com a doutrina espírita simultaneamente na sua vida. Então, Allan Kardec diz isso. No primeiro estatuto no mundo de um centro espírita, um dos artigos tem lá o objetivo de um centro espírita, o objetivo da doutrina espírita é estudar o espiritismo de uma forma muito resumida e aplicá-la em todas as ciências. Aí ele cita ciência moral, ciência filosófica, ciência religiosa, ciência mesmo, de tecnologia. A doutrina espírita ela é progressiva, ela está sempre na vanguarda. O que nós lemos em livros ditados por espíritos em 1937, 1935, 1939, aparelhos, palavras que Chico Xavier já escrevia, psicografava, verbalizava por intermédio, Emmanuel por intermédio de Chico. Muitas dessas palavras só viemos conhecer 50 anos depois, 40 anos depois. Aparelhos tecnológicos que André Luiz cita em suas obras de 1930 e pouco, 1940, só vamos ter conhecimento agora, muitos anos depois. Então, isso comprova que a espiritualidade superior, ela é superior, ela está acima, está na frente. Então,
a doutrina espírita vem quebrar todas essas crenças, vem quebrar todos esses fundamentos. Então, após a inauguração do primeiro centro espírita no mundo, aí ficou de uma forma mais organizada, criando outros centros espíritas com os mesmos fundamentos, quase que com os mesmos estatutos, e isso foi vindo a todo mundo. Se pegarmos o Brasil como exemplo, temos a FEBRE, a Federação Espírita Brasileira, com as suas orientações, com seus opúsculos de orientações aos centros espíritas, em que, se os centros espíritas quiserem, vão buscar na FEB essas orientações, e todas as federativas dos outros estados falam, conversam, fundamentadas, lógico, em Kardec, e com as mesmas orientações. Então, cada federativa estadual, regional, pega essas orientações e distribui para os centros espíritas fundamentados em Allan Kardec no Brasil. Então, são unificados. Mas, como o próprio Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, isso é unificação. Isso é unificação doutrinária, independente onde tiver um centro espírita, está sempre embasado nas obras kardecianas, como o KSSF, por exemplo, e doutor Bezerra de Menezes elevou o ideal. Isso tudo é unificação, mas sem a união não existe a unificação. A unificação cai por terra. Então, doutor Bezerra de Menezes vem desde sempre verbalizado, desde sempre por Divaldo, que temos que andar juntos. A unificação, a causa espírita deve estar acima das causas pessoais. A causa espírita, para que tenha longevidade no mundo, tem que estar sempre unidos. Mas que união? Os frequentadores unidos, amigos, frequentadores, trabalhadores, porque um centro espírita é isso, é felicidade, alegria, é consolo, é amizade, tudo isso é um centro espírita. Mas doutor Bezerra de Menezes também lembra que um centro espírita é o resultado das vibrações harmônicas entre os idealizadores. Então, ora, se é o resultado, a ideia não pode ser, a ideia daqui, da Terra, não pode ser a causa. Concordam? Se o doutor Bezerra de Menezes vem dizendo que, ao fundar um centro espírita, é o resultado das vibrações harmônicas de seus idealizadores, é que a cabecinha daqui de um ser humano encarnado já está anteriormente sintonizado e harmonizado com este mentor, ou com aquela mentora, ou com este mentor, para fundar um centro espírita. Um centro espírita, quando é fundado na Terra, ele já foi fundado no plano espiritual. Temos como exemplo a obra, já falamos aqui outra oportunidade, a obra da Escola Allan Kardec, em Sacramento, também em Minas Gerais, criada e fundada pelo abnegado Eurípides Barçanufo, um dos maiores expoentes do espiritismo do Brasil e do mundo, que em 1907 fundou o Colégio Allan Kardec. E esse colégio, durante e antes e logo depois o seu lançamento, Eurípides Barçanufo foi levado em sonho visitar um educandário no plano espiritual. E ao se deparar com a estrutura desse educandário, num plano qualquer, ele ficou surpreso e feliz. Essas estruturas são muito parecidas com o nosso colégio que fundamos lá em Sacramento. Aí mais um ensinamento. O Espírito Trabalhador falou, graças a Deus, você foi o resultado das vibrações harmônicas, me confiou, acreditou e fundou. Mas esse educandário já existe aqui no plano espiritual há muito tempo.
Lá é a materialização necessária para esse ano de 1907. E não é coincidência que Eurípides Barçanufo foi inspirado, a base desse colégio, por exemplo, veio também de Johann Pestalozzi, o mesmo que influenciara Allan Kardec. Não são coincidências. As influências de Eurípides Barçanufo veio de Johann Pestalozzi, veio de Jean-Jacques Rousseau, proeminente filósofo iluminista, com suas ideias sempre revolucionárias, Pestalozzi com a sua educação já além da instrução acadêmica, da matemática, da ciência, da língua, do português, já era a educação do ser integral, da alma, do espírito do ser humano. E tudo isso estamos falando em 1907, gente, para ver como o espiritismo está sempre à frente. Lá em 1907, talvez hoje, temos escolas que chamam a atenção em suas cidades nesse formato, uma, duas, mas que desde sempre o encarnado que está em sintonia, concatenado, influenciado por essas mentes, podem se fazer. Então, quando entendemos nós, quando o KSSF foi pensado, foi inspirado em trazer aqui para o sul da Flórida, certamente foi influenciado há muito tempo por seus idealizadores espirituais, antecipadamente já criado no plano espiritual, na vida maior, para ser materializado aqui, independente de sua localidade. Devemos lembrar que todo centro espírita, independente de onde ele esteja, ele tem os seus objetivos e tem as suas coincidências num formato de ser um hospital. O centro espírita, chegamos aqui consciente ou inconscientemente, sabendo ou não, ao chegarmos no centro espírita, nós somos tratados, nós somos consolados, muito suavemente, as mais das vezes, naturalmente, sem nos percebermos, sem aperceber esse tratamento, muitas vezes de uma forma mais ostensiva, que é muito bom, é muito legal, às vezes, quando vem de uma forma mais direta, por um amigo, por um trabalhador, é como se aquele espírito precisasse, de repente, de um diálogo mais reto, mais direto, para ter um certo choque para o seu tratamento. Então, é um hospital. O centro espírita precisa ser lembrado sempre que é um hospital. Não podemos esquecer isso. Podemos estar felizes, alegres ao visitar, mas precisamos entender que somos almas necessitadas. Uns mais, outros menos, mas que ao longo de nossa caminhada com o centro espírita, sempre sendo colocado e tentando colocarmos o centro espírita na nossa vida equilibradamente, os nossos problemas tendem a sumir? Não. Mais das vezes até aparece mais. Quando a gente começa a frequentar. Se candidata a trabalhar, ainda em qualquer área do centro espírita, parece que em algum determinado momento, aí que vem. Mas são os testes, são as provações que, se tivermos um pouquinho de paciência e seguir, porque os nossos problemas, da nossa forma, do nosso entendimento, sem um centro espírita, eles são desse tamanho. Os mesmos problemas, caminhando equilibradamente com o centro espírita, esses problemas ficam nesse tamanho. Não fisicamente, materialmente. A forma como vemos o problemão desse tamanho, a gente passa a ver esse problemão desse tamanhozinho. O mesmo problema, é a mesma doença. Mas como, uns anos atrás, você reagia de uma forma. Mas como agora, depois de começar a frequentar essa doutrina aí, que ninguém entende às vezes direito, porque você está mais concisa, mais equilibrada, mais tranquila? O problema desapareceu? Não, ainda estou com ele. Então, como você consegue? São os resultados que a doutrina espírita
respondem à nossa alma, às vezes silenciosamente. Não silenciosamente, que a gente entra aqui, ninguém fala nada, ninguém estuda nada, fica um silêncio, meditação, todo mundo vai embora, não. Silenciosamente através dos estudos, silenciosamente através das palestras, silenciosamente através dos passes, silenciosamente através do trabalho na cantina, silenciosamente através do evangelho. Quantas vezes nossos filhos começam a frequentar uma evangelização de uma forma e depois de 6 meses, 1 ano, a gente observa nossos filhos estão um pouquinho diferentes, estão mais calmos, estão mais tranquilos. Persistência. Persistência. Exemplo eu tenho na minha casa. Um dos meus filhos tem ainda até hoje, que isso não, ninguém e não é mais. TDAH com hiperatividade, transtorno desafiador opositor. Se tu chegasse para ele, ele avançava em ti, de qualquer tamanho. Ele partia para cima de mim. Ele tinha todos os transtornos, neuropediatra, psiquiatra infantil, anos e anos, gastando rios de dinheiro, mas tudo isso concomitantemente à doutrina. Neuropediatra tem que ir? Vamos. Psiquiatra tem que ir? Vamos. Chegou o momento, tem que tomar remédio de tarja preta? Lógico, peso, altura, quebradinho, papapá. Vamos. Confiar na ciência. Vamos. Mas evangelização. Lá com a tia Jane. Tia Jane de Manaus. Beijo. Tia Jane. 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 Entrava, não só ele, outros entravam para tomar uma passe que não derrubar as cadeiras. Tomava passe embaixo das cadeiras. Tomava passe cuspindo no passista. Tomava passe cuspindo em mim. Eu, como trabalhador, o meu filho cuspindo na minha cara, tomando passe. A causa tem que ser maior do que a causa própria. Confiemos na doutrina espírita. Depois de 6 anos, meu filho estava quase para dar palestra lá no centro que eu vim. Já lia. Eu quero dar palestra, aí trabalhava, evangelização infantil, virou da juventude, ele cantava. Isso é o tratamento espiritual. Já organizava a fila do passe. Porque há 2 anos atrás ele não chutava a cadeira, cuspia, só tomava passe embaixo da cadeira. Quando tinha música, ele era pequenininho, ele empurrava todas as crianças, batia em todas as crianças, acabava com o cenário abaixo. Meu Deus do céu. E as tias... Aí eu falava, olha, a evangelização é uma sala de aula, né? Uhum. Esse ano ele foi, não expulso, ele foi convidado a se retirar antes do término do ano letivo de uma escola. Ou a outra, Eric? A segunda do ano já. Ele foi convidado a se retirar. Eu acho que, se tiver uma estatística lá em Manaus, em Vídeo de Manaus, acho que qual o aluno que foi convidado a se retirar em menos tempo de mais escolas? Top 1. Gold medal. Foi, falei, de novo. Tia Jane e suas professoras, ele pode ser expulso de qualquer escola do mundo, Eric. Daqui ele não sai. Daqui ele só vai sair quando ele for um rapazinho, um cidadão. Confiemos em Jesus. E foi. E tá aí. Tem TDAH? Tem, mas é tranquilo. Não toma remédio, não. Chegou um momento que levamos no neuropediatra e falou, caraca, cancela o remédio, não precisa mais. Nossa, não sei se chorava mais ele, eu, minha esposa, dirigia, meu Deus. É isso, é doutrina espírita. É consolo, é tratamento, é trabalho. Doutrina espírita é trabalho. Mas como trabalho? Eu quero chegar para a dona Marisa, eu quero me candidatar, vai ter curso de passe, eu tenho muita energia, eu quebro tudo lá em casa quando eu discuto com a minha esposa, com meu marido, eu quero avançar nele. Tu quer avançar nele? Tu avança nele? Avanço. Então, lembre de Dr. Bezerra de Menezes, vamos encorajar as energias, vamos ter coragem para trabalhar essa energia no bem. Não enforca mais o seu maridozinho. Aí você vai ver que, muito devagar, você vai enforcar menos o seu marido e vai com as mesmas mãos que você estrangulava, ou você vai dar paz. As mesmas mãos. Quando começamos no trabalho espírita, dando passe, um dia esse mesmo filho, sempre ele, um dia difícil, palmada para lá, palmada para cá,
meu dedo ficou roxo. Aí quando eu estava dando um passe, uma semana seguinte, eu olhei pro dedo roxo dando passe. Aí veio, mão que dá passe não bate, jamais. Aí eu chorava dando passe, aí a pessoa, meu Deus, o que é que eu tenho? Eu falei, não, sou eu. Sou eu. Você tá ótimo. Você que tá dando passe. Mas como você tá meio... É assim mesmo, o doente sou eu. Aí lembra de Chico Xavier, que às vezes a pessoa chegava lá, eu sou médio, Chico, eu quero trabalhar no seu centro, eu sou passista. Aí o Chico me dê um passe, então, que eu tô precisando. A humildade do Chico. Aí o passista chegava lá, eu dando passe no Chico. Aí, mano, ia falando, mas na verdade o Chico sentadinho que tá dando passe nele, né? Na cabecinha dele. Então foi mais ou menos essa cena. Então, vamos nos se candidatar ao trabalho. Ah, mas eu não sei se candidate. Frequentem os estudos. É sempre através de um estudo espírita que saem os trabalhadores. Não tem outra forma. Não pensa, eu cheguei aqui, ó, eu sou médium. Beleza, frequento estudo? Não, frequente estudo. Vão assistir palestra, frequente estudo, palestras, para se harmonizar, para pegar essa sua cabecinha. Você até é médium, você até volita, voa, pinta, escreve, faz tudo, mas tem que, o que o Dr. Bezerra de Menezes sempre lembra, tem que pegar essas mediunidades e evangelizá-las. É além de educar, somente educar a mediunidade é o caminho, é um passo. A minha mediunidade, eu não estou mais me desequilibrando por aí. Quando está num ambiente está todo mundo triste, antes eu era o que mais chorava. Estava num ambiente de piada, eu é que mais ria. Está tudo desequilibrado. Ri, mas ri com modos. Chore, mas chore com modos. Isso você vai aprendendo com a educação da mediunidade. Aí o Dr. Bezerra de Menezes veio e fala, educação somente também não pode. Tem que evangelizar a educação. Aí é espiritismo. Mediunidade sempre houve em todas as épocas. Agora, mediunidade com Jesus, evangelizada, aí exige regra, regulamento, horário, dia, horário para começar, horário para acabar, silêncio, meia luz. Pô, mas é muita coisa. Eu quero fazer livros, eu quero botar aí o Divaldo, eu. Beleza, quem sabe, pode ser. Mas se não passar por essa organização, que não foi Kardec que trouxe, foi São Luís que trouxe, foi nosso Senhor Jesus Cristo que trouxe, foi São Benedito que trouxe, foi Marcos que trouxe, foi Mateus que trouxe, foram todos os discípulos que caminharam, uns sim, outros não, com Jesus, que Jesus é espírito puro, confia. Pode ditar isso para as médias. Então, isso é doutrina espírita. Então, os trabalhos da doutrina espírita estão aí, a serem oferecidos para todos. Vemos aqui irmãos com tamanhas capacidades, com tamanhas energias. Sentimos isso nas salas de passe, mas ainda ficam meio acanhadinhos. Mas será eu? Quem sou eu? Tenho tanta culpa. Não está mentindo. Pô, mas eu tenho um passado. Não tem nada demais. Pensa em Saulo. Matava. Quando ele mesmo matava os cristãos, ele mandava matar. Não sei qual era o pior. E não virou o grande Paulo, apóstolo, o que mais divulgou o cristianismo no mundo? Gente, numa mesma encarnação. Por que Jesus permite isso? Por que Jesus convidou ele? Porque sabia que ele ia ser exemplo para a posteridade, para sempre. Pode acabar acabou o planeta Terra. Encarna todo mundo em Júpiter. Lembra do Paulo e do Saulo? Lembro. Está além do tempo, é atemporal esses exemplos. Então, se um ser humano pode, numa encarnação só, fazer isso, ele, o espírito que já veio com isso, conseguiu, isso é um exemplo radical para que nós possamos idealizar, mentalizar e falar, pô, eu não fiz tantas coisas assim, eu só invejo, tenho ciúme, quero estrangular meu marido, minha esposa de vez em quando, eu bato, sou muito agressivo, quero brigar.
Mas, fora isso, mas mentirazinha aqui e acolá, invejazinha aqui e acolá, puxa o tapete num amiguinho meu aqui do trabalho aqui e acolá, para pegar uma promoçãozinha, o que tem? Fora isso, não fazemos muitas coisas como Saulo fazia. Então conseguimos. Porque primeiro nós já encarnamos. Então os trabalhos estão aí. Temos que pegar o exemplo desses trabalhos dentro de um centro espírita para levar para o nosso trabalho lá de fora. Não ao contrário. Já dissemos isso aqui. Queremos trazer a pressão, os números, os gráficos, os resultado dos nossos trabalhos mundanos para os santificados trabalhos de um centro espírita. Fazemos o contrário. Mas eu sou doutor nisso, isso aí está errado. Isso aí, às vezes em estudo, não, mas acho que isso aí que São Luís falou, acho que está errado. Gente, porque eu sou doutor disso, doutor daquilo, existe. Então, o centro espírita é para a gente pegar tudo isso aí, acalmar nosso orgulho, nossa vaidade, e através dos exemplos tranquilos e simples de uma roda de estudos, de uma palestra, de um filmezinho espírita, de um passo, a gente pegar essa calma dos trabalhos espíritas e levar para os nossos trabalhos. Aí vai ter resultado, isso é certo. Você vai ter uma promoção, entrei no KSSF essa semana, porque semana que vem eu quero ter uma promoção. Não, você vai ser o mesmo funcionário, mas só que você vai estar mais calmo, você vai estar mais tranquilo, você vai estar mais equilibrado, a sua mente vai fluir melhor, as respostas vão vir melhor, então você vai passar a ser um trabalhador melhor. Mas onde aprendemos isso? Na minha vida, dentro do centro espírita. Fora do centro, ia continuar barulhento aí fora. Então, os trabalhos de um centro espírita servem para nós trabalharmos dentro do centro espírita e pegarmos os exemplos de humildade, de simplicidade, de silêncio de uma casa espírita para levar para os nossos trabalhos. Aí os resultados vão vir. Isso é certo. Não tem errada. E o que aprendemos aqui, nós levamos para as nossas casas. Nós paramos de querer enforcar, machucar, batidinha no marido, na esposa, e vamos acalmando, vamos abraçando, vamos nos tranquilizando. Nós vamos passando a ser um ponto confiável da espiritualidade dentro da casa. Que há um ano atrás, há 6 meses atrás, nós éramos os ponto que dava trabalho para a espiritualidade, nós éramos o ponto que como estava na obra dessa semana, nós éramos adversários naturais dos anjos, não temos que deixar de ser adversários naturais dos anjos para ser amigos dos anjos, para sermos os pontos dentro da nossa casa que a espiritualidade, o seu anjo guardião, finalmente pode contar. Não, pode estar o barulho que for, a discussão que for, a molecada pintando, bandando, desenhando a parede, derrubando prato, louça, televisão, 11h30 da noite nas alturas, mas eu confio que aquele cidadão ali, aquela cidadã ali vai ser o nosso ponto de calma, nosso instrumento divino para acalmar a situação. Isso aprende aonde, gente? Dentro de um centro espírita. Ah, mas eu não quero frequentar, eu gosto de ler sozinho, porque eu sou muito inteligente. A galera não acompanha o meu raciocínio, a gente vê de tudo. Meu Deus do céu! Quando a gente lê sozinho, mesmo a gente sendo muito inteligente, a gente acha que já obteve todas as respostas, não tem mais como, a gente já esgotou esse assunto aqui, ó. Pensei, responda. Aí a gente vem para um estudo, aí uma pessoa fala um negocinho. Meu Deus, nunca pensei nisso. Mas isso é a resposta. Verdadeira, talvez, às vezes. Tudo isso que eu estava pensando, não.
Eram semi-verdades, que é mais prejudicial do que a verdade. É melhor contar uma mentira logo, que todo mundo já sabe. Mas em que tu se baseou na minha cabeça? Fonte, meus pensamentos. Então já é mentira mesmo. Agora, a meia-verdade, que é complicada, porque é verdadezinha, mentira pra caramba, verdadezinha. Aí quem não está num grupo de estudo, confia. Espíritos mistificadores, não maus, mistificadores, inteligentíssimos, mas que gostam de uma baderna, gostam de um barulhozinho, gostam de ver gente discutindo. Faz isso em reunião mediúnica. Não é mal mais, não só faz o bem, mas assim, não quer mais mal, não quer obsediar, não quer mais nada. Quer que o povo fique fazendo barulho, discutindo e esquecendo o estudo, esquecendo o silêncio. Tem sempre isso. Tanto no nosso mundo, quem não tem, quem não é, ou quem não tem um amigo que faz barulho, que quer discussão, chega a gente ver que abre o sorriso, se comprar. Estava em silêncio. Ser humano chegou, se sente bem, a energia é alimento, se alimenta. A gente tem que parar de ser assim. E onde a gente aprende tudo isso? No centro espírita. O movimento espírita, congressos, palestras, seminário, Orlando, Miami, só existe porque tem centro espírita, gente. Não podemos esquecer isso. Qualquer que seja o palestrante. Vamos pegar um exemplo de Valdo. Rodava o mundo comunicando, levando a doutrina espírita. Mas vinha quietinho, com a ação do caminho. Estudar, dar sopa, assistir uma aula, ajudar na cozinha, ajudar as professoras. Então, os centros espíritas são importantes nesse processo de movimento espírita, porque os palestrantes, os musicistas, todos que trabalham no evento precisam voltar para o seu centro espírita para se reenergizar para o próximo evento, porque senão ficamos nesses movimentos inteiros aí de correrias e vamos esquecendo a nossa base, o nosso centro. E não podemos, então vemos que quando A ou B faz isso, meio que se perde. Mas lá na frente começou com uma trajetória tão bonita, e lá na frente começa a misturar, às vezes, aí falando cada vez menos da doutrina. Isso é que Kardec já dizia lá em 1857. Não vai vir de fora, nada de fora, vai vir de dentro. Os que se distanciam das verdades dos espíritos superiores, de dentro da doutrina, esses são os mais prejudiciais. Então, por isso que temos que estar participando, frequentando, trazendo nossas crianças, se já estão em idade de, mas é só uma aulazinha lá, não aprende nada, aprendeu o quê? Não sei. Deixa. Aí pega a criança lá, aprendeu o que hoje no carro? Nem sei, eu nem entendi, não foi nada. Deixa, tá aprendendo. Vai chegar um ponto que a criança do nada vai começar a falar de Kardec, de Jesus, com intimidade, vai falar, meu Deus do céu. É lá na salinha lá, quando ficou brincando lá. Não é brincadeira, deixa. Isso aí está evangelizando a alma. Se um dia vai verbalizar em palavras, se vai virar trabalhador do próprio centro que se evangelizou por anos e anos, esse não é o objetivo e nunca foi de nenhum centro espírita. É para evangelizar o espírito muito elétrico, muito calminho, é encorajar as energias que o doutor Bezerra de Menezes explica. Então, a dona Sueli Caldas Schubert tem umas frases interessantes que diz que quando nós chegamos num centro espírita, nossas almas estão cansadas. Essa é a verdade. Palavras dela. Nossas almas estão desiludidas. Estávamos iludidos com alguém, em algum lugar, por uma cidade, por um trabalho, qualquer que seja, e caímos em desilusão. Aí aportamos no centro espírita. Então, nossas almas estão cansadas. Precisamos de encorajar as nossas energias de novo. Precisamos de consolo. Precisamos de auxílio. E isso é vagarosamente. Tinha um amigo doutor, juiz, que tinha transtorno de pânico, síndrome de pânico. Aí ele tinha que fazer audiência da aula em outras cidades, ele não conseguia porque ele entrava no avião,
inteligentíssimo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Juiz. Anos e anos de juiz. Anos e anos com síndrome de pânico. Elevador, avião, qualquer coisa. Aí ele perdia trabalho, eu tinha que... Aportou no centro espírita. Em 1 ano, 2 anos no máximo. Cadê o nosso amigo? Ah, tá em São Paulo. Tá palestrando, tá dando aula. Consegui. Tá aí. O mundo inteiro hoje, trabalho, viagem e tal. Isso é doutrina espírita. Acho que já citei aqui um exemplo que nunca esqueci. Uma criancinha que entrava junto com os pais e que a gente observava ela bonitinha e vinha descabelado, já contei para dona Marisa, descabelado. Aí nós, trabalhadores, já julgavam, mas como o pai e mamãe não pentei o cabelo da criança, pelo amor de Deus. Aí vinha descabeladinho, acho que ficou 1 ano vindo descabeladinho. Aí, no meio tempo, conversou com o evangelizador. Não, ela tem alguma coisa que ela não deixa ninguém tocar na cabeça dela. Não deixa pentear o cabelo. Nossa. Normal. Via cada vez mais descabelado. Porque aí o cabelo crescia, como é que ia pro salão? Não vai. Aí parecia um leãozinho, bonitinho. Jackson's Power. Aí eu falei, meu Deus, confia, doutrina, vamos confiar, evangelização, belo dia, sábado de manhã, ela entra no centro espírita, penteadinha, bonitinha, foi um chororô, mano, Deus nos acuda, evangelizador de desmaiar, mas calma, tem que cair para dar aula, não, mas... A mãe chorando, já chegou chorando, abraçando, porque pela primeira vez a criança pediu para a mãe dela, com um pentezinho na mão e uma escova, pode me pentear, mamãe? Pela primeira vez na vida. Na vida, gente. Sabe o que é isso? Doutrina espírita. Isso é doutrina espírita. Pode desaparecer, pode não desaparecer, mas com certeza os nossos problemas melhoram. Quando? Não sabemos. Mas eu trabalho em multinacional, eu quero resultado. Na doutrina espírita aprendemos que o resultado vem de Deus, vem de Jesus. Nós trabalhamos. Igual quando Divaldo foi dar, já tinham tentado de tudo num paciente um pouco mais idoso, e chama, o último recurso era o passe do Divaldo. O Divaldo deu o passe e falou, vai ficar bem. Aí no outro dia, Divaldo falou, aí, como é que nossa mão desencarnou? Desencarnou ontem, Divaldo. O senhor não falou que ia ficar bem? Ah, mas ficou bem, está bem. Ela disse aonde? Então, é doutrina espírita. Temos que confiar. Precisamos disso para que nós possamos sempre, e é um dever nosso, de frequentador, de trabalhador, não esquecer esses exemplos, de estar sempre alegres. Se estamos tristes, comparecemos ao centro espírita, porque precisamos da alegria dos outros. Vamos ser humildes. Às vezes estamos tristes, estamos passando por processos depressivos, e não é porque frequentamos o centro espírita que ele vai desaparecer, mas ele pode diminuir, pode melhorar, pode ser dirimido. Então vamos vir, se estamos tristes, vamos vir. Se estamos felizes, vamos vir. Porque tem gente que está feliz, fica saudável, sai de vários transtornos, vai no médico, volta, tudo melhorou, o médico não sabe por quê, o que aconteceu, dá alta, aí o que acontece? O cidadão some. Vai cair no mundo, aí o que acontece? Depois volta, mais troncho do que estava. Porque é o equilíbrio, é a gratidão, tem que ser grato, tenho que ficar o resto da minha vida? Não. Isso é uma coisa natural, que cresce dentro do coração de quem frequenta um centro espírita, e que ninguém pede, ninguém manda, acontece. Então se tivermos alegres, vamos vir dividir essa alegria. Se estivermos tristes, vamos vir receber a alegria dos outros. Se estivermos doentes, vamos vir. Se estivermos saudáveis, vamos dividir a saúde. O centro espírita foi feito para os frequentadores. O centro espírita não foi feito para atender o centro espírita. O centro espírita foi feito para atender os espíritas que frequentam o centro espírita. Não é paredes e pedras para ficar bonito. Para quem? Para nós, almas necessitadas.
mas precisa, não pode fazer tudo no plano espiritual? Pode. Então, para que tem vários centros espíritas? Para a gente aprender juntos, que através dos exemplos em palestras e em estudos, esses exemplos são o nosso futuro, se pensarmos muito profundamente. Ou vamos ficar iguais se nós não começarmos a mudar agora, tanto melhor quanto pior. São exemplos que a espiritualidade traz, às vezes até forte. Vemos aqui em estudos de obras de André Luiz, às vezes assuntos mais fortezinhos, um pouco mais impactantes, mas que são verdades, para que se a gente não mudar o nosso cotidiano agora, é isso que nos espera. Isso aprendemos com a doutrina espírita. Então, temos que agradecer ao KSSF, agradecer aos fundadores, que sempre estão ligados, sintonizados e harmonizados com a mentora, com os espíritos trabalhadores anônimos, que não conhecemos e nem precisamos conhecer, porque precisamos entender que em cima de cada centro espírita tem a bandeira, que também é o símbolo, é o resumo da doutrina espírita, que é Deus, Cristo e caridade. Em todos os centros espíritas, essas bandeiras tremulam e tremularão sempre, porque isso é feito, é idealizado na espiritualidade e que foi feito para nós. A doutrina espírita ela não nos exige nada, tudo bem, não nos exige nada, mas como disse outra vez Haroldo, não nos exige nada, mas espera tudo. Não nos exige nada, mas espera tudo de nós. Espera em nós, espera por nós, espera para a gente. Então ela espera que saiamos melhores. Jesus espera que nós fiquemos saudáveis, porque ninguém que se encontre no mundo em processo de crescimento avança em paz sem o concurso deles, os amigos espirituais, semelhantes às estrelas luminescentes, que são a claridade interior das criaturas. No velário da noite, esbatendo as trevas, apontam os rumos da segurança. Falam suavemente a consciência quando surgem os graves momentos da decisão, inspirando com bondade os pensamentos elevados e as atitudes corretas. Estimulam com as energias que irradiam aqueles que se sentem enfraquecidos na luta. Nunca censuram por serem excelentes educadores, auxiliando o caído a levantar-se, seja qual for o motivo do seu fracasso. Nunca te desligues mentalmente do teu amigo espiritual, mesmo que os ignores ou não os queiras, eles permanecerão ao teu lado. E vinculado e acostumado com eles, descobrirás que, por sua vez, estão ligados a Jesus, a quem servem, e que lhes é o amigo, o guia e o modelo ideal de nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.